Boa noite a todos, todas e todes nessa segunda-feira, dia 6 de novembro de 2021. É com muito prazer que fazemos hoje parte da comemoração dos 20 anos do CEPA. Se você ainda não sabe o que é o CEPA, vou lhe dizer. É o Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes de Santa Catarina. Ele foi instituído pela Lei 11.718 em 2001. Ela tem a sede no nosso estado, na capital, em Florianópolis. Vou dar uma pausa aqui no meu áudio, porque eu também estou acompanhando para ver quais são as perguntas. E se você nos assiste pelo Facebook ou pelo YouTube, estamos aqui acompanhando para que a gente tenha uma boa conversa. Desde já agradecemos toda a direção e organização do CEPA, em nome do presidente, o professor Mário José Pereira de Souza, e a secretária e coordenadora executiva Jane, que muito nos ajudou. Quero primeiramente falar de onde é a nossa fala de hoje. Se você acompanhou nas redes sociais, sabe que nós estamos falando de São Francisco do Sul, a terceira cidade ou território mais antigo do país, que teve por sua colonização portugueses, espanhóis, na data de 5 de janeiro de 1504. E hoje o título da nossa conversa, como você pôde ver, acompanhar e está aqui vendo com a gente, é sobre a invisibilidade da cultura negra em São Francisco do Sul e região. E com vocês eu quero falar com os nossos convidados. Primeiramente, Ana Paula, boa noite, bem-vinda. Muito boa noite, Claire. Boa noite ao professor Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês, participando desses eventos, né, de comemoração aos 20 anos do CEPA. Então, muito obrigado pelo convite. Eu estou bem lisonjeada de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Pia, o Paulo, Pedro Paulo, por gentileza. Boa noite a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, o presidente do Conselho, Márcio de Souza, né? Cumprimentando o Márcio, queria estender esse cumprimento a todos os conselheiros, né? Ex-presidentes desse importante conselho, né? São 20 anos de promoção da igualdade racial no estado de Santa Catarina. É uma tarefa dura, é uma tarefa complicada, porém eu percebo que esse conselho tem cumprido a sua função social, né? É lutar pela visibilidade do negro, do índio, no estado de Santa Catarina. E vamos ao debate. Vamos à conversa, vamos ao debate, vamos ao diálogo, porque essa noite está gostosa, nós fizemos a nossa tarefa de casa e vamos conversar, não é mesmo? Antes de tudo, a gente quer puxar já para esse início da conversa a Lei 10.639, que começa a nos dar um fortalecimento maior. Pia, na nossa conversa você pontuou vários itens extremamente relevantes para a gente ter um contexto dessa conversa. Você pode nos atualizar? Então, na verdade, o movimento MADEF nasce justamente no mesmo ano da 10.639, que seja, a cultura negra, a história da África e dos africanos num contexto escolar. Foi a partir desse momento aí que o movimento conseguiu se reunir, percebeu que havia muita coisa a fazer, havia muito serviço a prestar, né, em prol da comunidade negra, e reunimos, né, na verdade, se for olhar bem, a primeira organização do MADEF, nós temos funcionários públicos, professores, né, um estivador, um sargento da Marinha. Então, essas pessoas se reuniram e a gente conversou e percebeu que precisávamos voltar a atuar, né? Porque anteriormente já teve um movimento dentro de São Francisco do Sul. E aí, a partir desse diálogo, nos reunimos e
realizamos inúmeras ações, né, juntamente com o Conselho Estadual, né, participamos de conferências, várias conferências, participamos de debates nas escolas públicas de São Francisco, nos reunimos com o prefeitos municipais, de várias gestões, né, e a gente sempre botou em ênfase, no primeiro momento, o cumprimento dessa referida lei, a 10.639. E, a partir dali, o movimento foi ganhando força, foi crescendo, né? Tivemos momentos difíceis, né? De desistência, né? Sempre ocorre com o movimento negro, que as pessoas têm outras ocupações, né? E não dá para se dedicar inteiramente a essas questões. Mas, enfim, o MADEF, ele cumpre, né, a sua função social dentro do município de São Francisco, né, atuando diretamente para que ocorra, né, o cumprimento não só da Lei 10.639, mas todas as questões que envolvem a pessoa negra, o indígena e todos esses direitos que são negados diariamente a essa população. Obrigada, Pia. Falando dos outros movimentos, a gente fez uma pesquisa bem rápida, queridos, que nós tínhamos em 82, 18 de novembro de 1982, o Centro de Integração Central Comercial Afro-Brasileira, aqui em São Francisco do Sul, né? E quem nos auxiliou e nos deu toda a estrutura também, nós temos um livro em relação a esse conteúdo, que depois a gente pode até passar, que foi produzido pela historiadora Andréa de Oliveira e a nossa diretora e presidente atual do MADEF, a Priscila Soraya das Neves Pinheiro, nossa Soraya, cujo título é A Presença da Memória Negra em São Francisco do Sul. Então, esse é um dos registros, e muito a gente conversou em outros momentos da nossa reunião, é que nós precisamos ter esses documentos, né, para a gente saber da nossa relevância, da nossa importância na cidade de São Francisco do Sul. O nosso próximo item que a gente conversou são as representatividades aqui que nós tivemos ao longo da nossa vivência na política. Ana, você pode comentar para a gente quais a gente pegou, quais eram as referências que a gente pontuou que teríamos aqui de relevância extremamente importante? Bom, de acordo com o próprio livro que você acabou de citar, né, Claire, nós tivemos aqui o prefeito interino, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Lembrando a todos, né? Posso te ajudar, não tem problema. Isso. A gente marcou o prefeito interino, né, Pia? Isidoro Curvelo, cujo sobrenome é parecido e semelhante ao nosso, né? Foi um prefeito interino em 1947. Olha a relevância e a importância dele para a gente, né, gente? Depois de então... Não, tivemos o Saulo, né? Saulo Ramos, que foi vereador, que era terresteiro, salvo engano, estivador, não, mas ele era terresteiro. Ele tinha eu não o conheci, né? Mas ele tinha uma expressividade dentro da política francisquense. Tivemos também o seu Jorge que a gente conhecia como Jorge da Caixa Econômica, porque ele era funcionário da Caixa Econômica e assumiu cargos de secretário municipal, não lembro se foi de assistência social, foi secretário, e anterior a isso ele foi vereador no município de São Francisco do Sul. E depois tivemos o nosso conhecido, querido Jeová dos Passos. O Jeová também assumiu uma cadeira na Câmara, né? O Jeová tem uma expressão na cultura francisquense, né, na cultura negra. Ele é presidente de escola de samba, que herdou do pai, né, seu Joel Tatu, e o Jeová é estivador. O Jeová trabalha na estiva, então o Jeová atuou em várias frentes da cultura negra em São Francisco do Sul, seja no carnaval, seja no boi de mamão, que ele tem uma equipe que faz apresentações em boi de mamão pela cidade, né? Então,
foram essas expressões que tivemos. Aí eu cito outra também que eu achei muito importante. Teve um papel importante na cidade, o Maceió. O Maceió foi presidente da Estiva, e aí a Estiva, o sindicato da Estiva é um sindicato que é referência no emprego em São Francisco do Sul, pela qualidade do emprego, pelos altos salários que recebe. Então, comandar um negro, comandar por um longo período esse sindicato, é algo assim que a gente tem que tirar o chapéu. O Maceió, ele também é envolvido com a escola de samba, ele montou uma escola de samba no bairro da Água Branca, né? Mocidade Independente da Água Branca, porque ele tem a relação com a Mocidade Independente de Padre Miguel. Então, o Maceió sempre foi envolvido no samba, ele realizava eventos de samba pela cidade, inclusive em Joinville, né? Hoje nós temos em Joinville o Quênia Clube. Quem fez uma grande reforma no Quênia Clube, uma reforma gigante nesse clube, foi o Maceió, na época, para ele utilizar o espaço. Então, ele era extremamente voltado para a cultura negra, né? Ele tinha... Ele também era um baita de um negociador pelos direitos trabalhistas, sabe? Um período que a Estiva tinha alto salário, ele estava na frente na negociação, sabe? Então, o Maceió ele tem uma relevância muito grande para o município de São Francisco, hoje falecido, né? Mas ele expressou muito a nossa cultura, a cultura negra, aqui em Santa Catarina. Salvo engano, não lembro mais ninguém. Obrigada, Pia. Claire, Oi, nada Ana. melhor como um filho da terra para falar, né? Gente, eu precisaria da colinha. Eu quero dizer o seguinte, que a gente tem 20 minutos para cada fala, tá? Mas a gente vai intercalar essas falas para ter um diálogo, porque, né, Ana, alguém que sabe de toda a história é diferente, né? Porque ele sabe o nome, ele puxa texto, então, assim, ó, Pia, escolhemos a pessoa certa para nos auxiliar, porque o MADEF é Movimento Afrodescendente Francisquense. Francisquense. Então, você, como filho da terra, assim como eu, e assim também como a Ana, que já se fosse daqui, é interessante a gente ter essa conversa, né? Porque uma das coisas que a gente colocou aqui é sobre a representatividade do negro no trabalho aqui em São Francisco do Sul, né? O Porto, ele destaca em todos os sentidos, como você já disse, como o primeiro lugar de posse, de presença dos negros, né? Nós comentamos isso. Aí depois viemos com as lavadeiras, porque nós tínhamos muitas lavadeiras aqui no nosso rio principal, que corta. A própria Liga do Samba, que foi essa tua fala agora brilhante, e as banqueteiras, que também trabalhavam nos nossos restaurantes aqui, nos nossos eventos grandes, né? Então, essa tua fala em mostrar como realmente São Francisco ainda continua com algumas coisas de resquícios, né? A gente está falando de uns 40, 50 anos atrás, então olha só como a gente tem que pensar em relação a isso. Ana, em relação à educação, porque é mais a tua área, como é que tu vê São Francisco do Sul ligado a todas as nossas necessidades e como o movimento tem desenvolvido para estar mais presente? Olha, Claire, desde quando eu cheguei aqui em São Francisco, isso foi uma coisa que me impressionou bastante, sabe? De não ter essa visibilidade do negro. Você é de onde? Apresenta para o pessoal de onde você é. Eu sou paulistana. Eu já estou aqui em São Francisco do Sul há 15 anos, meu filho é nascido aqui, mas assim, então no primeiro momento, quando eu cheguei aqui em São Francisco, me chamou muito a atenção da falta de representatividade da cultura aqui na cidade, dos espaços, dos locais, porque como eu vinha de uma cidade grande, né, de São Paulo, capital, onde tudo acontece, onde tem aquela efervescência, eu digo assim, eu não fui militante, né? Eu não sou de uma família militante. Por quê? Porque as minhas tias, elas participavam, elas tinham contato com essas pessoas do movimento lá em São Paulo. Então, elas nos carregavam, eu e as minhas primas. A gente sempre estava nesses locais. Então, para a gente era uma coisa normal. E, há um bom tempo atrás, né, eu digo que
toda a estrada já tinha sido pavimentada, então eu me sentia confortável de não ter que estar militando, de ter que estar indo atrás. Por quê? Porque, graças aos antepassados, lá em São Paulo, essa construção já tinha sido feita. Então, eu estava numa posição confortável, mas eu estava ali no meio, eu conhecia. Quando eu vim para cá, me chamou muita atenção da falta desses locais, né, que não existia. E aí a Soraya, que é a nossa presidente hoje, ela sempre estava me convidando, ó, vamos participar, mas aí eu estava envolvida com outras tarefas na época também, e como o Pedro falou, né, como o professor falou para a gente, às vezes as pessoas têm outras atividades e acabam deixando o movimento para depois, porque é uma coisa de militância mesmo, da gente lutar e pedir, procurar para ter esses espaços aqui na cidade. Eu estou mais envolvida ali no museu, então, como eu me envolvo assim mais com cultura, eu vejo que falta referências às personalidades aqui de São Francisco, que nem o Paulo citou agora para a gente, né? O prefeito, o vereador, mas assim, mas onde mais os negros daqui dessa cidade, onde eles estiveram, com o que eles colaboraram, né? Então, eu sempre estou pesquisando, estou sempre procurando olhar para descobrir onde é que foram, onde é que está escrito, onde é que está demonstrada a participação do negro aqui na construção dessa cidade. E a gente precisa levantar isso, a gente precisa procurar isso. Tanto é que o próprio livro, né, das pesquisadoras, da professora Soraya e da Andrea, é uma inquietação, nasceu dessa inquietação, né, da falta desses registros, tanto os bibliográficos quanto dessas referências. Onde é que estão? Cadê? E o que a gente tem ainda é muito pouco, né? Tem que ter um trabalho grande de pesquisador, de busca, para a gente documentar tudo isso. E aqui na cidade, sinto muita falta disso ainda, Claire. Obrigada pela tua fala. E aqui nos comentários do YouTube, a nossa presidente colocou uma situação bem importante, que nós temos aqui no bairro do Tapera, é um bairro um pouco isolado do centro da cidade, tá? Ele é um território quilombola. Nós temos uma escola lá de ensino fundamental. E olha a importância dessa escola. Ela leva o nome do nosso presidente, do nosso ex-prefeito, né, o seu Isidoro. Então, isso são formas de a gente intensificar a presença do negro na nossa cidade, né? Não só em lugares de fala da questão antiga de poder, mas fazer essa referência é necessária, né, Pia? Só recapitulando ali a questão do início da tua pergunta sobre a 10.639, né? Como ela acontece na escola aqui no município de São Francisco do Sul, eu, como professor de escola pública, né, percebo como as coisas funcionam, né? Em primeiro momento, as pessoas acham que para lei funcionar dentro do espaço escolar, precisa ter o professor negro, né? E isso não pode ser uma referência. E a escola que não tem? Aqui nós temos várias escolas que não têm a presença do professor negro para desenvolver essas ações, sabe? Então, eu lembro que na minha escola, no bairro do Miranda, né, que é um bairro que tem essas referências históricas da presença do negro, né? Quando eu lecionava nessa referida escola, eu lembro que eu tinha que travar um debate primeiro. A partir da lei, ainda travar um debate para que as coisas acontecessem, sabe? Porque era difícil a aceitação em alguns momentos, alguns professores não entendiam a importância, sabe? Mas aí tu vai construindo, tu vai conversando, tu vai no diálogo. Eu recordo que nós aprovamos uma proposta de capoeira na escola, sabe? A partir da Lei 10.639. Esse projeto foi aprovado pela Associação Francisquense de Capoeira e visava desenvolver a prática da capoeira, mas contextualizar a importância dessa lei, sabe? Dialogar com os alunos e com os professores. E isso funcionou no município, várias escolas receberam esse projeto, muitas escolas receberam. Então, era um momento que a gente entrava na escola e podia falar abertamente da lei, né? Eu lembro que também outra referência que eu tive em relação à lei foi a bibliografias, né?
reclamavam que não se tinha nada para tomar como referência para aplicar os conteúdos. Isso era uma reclamação dos professores aqui. Me recordo que a Geluze Romão, né, de Florianópolis, a historiadora, a professora, ela apresentou o livro, né, Africanidades Catarinense, que apareceu na escola, em todas as escolas públicas do estado, e esse livro serviu como referência, disse, ó, agora vocês não têm mais desculpa para começar a atuar. Né? E agora nós vamos movimentar as ações, porque a comunidade negra, a criança negra na escola, ela precisa ter essas referências até para que ela seja mais respeitada no espaço escolar. Então, esse projeto se desenvolveu durante 3 anos, né? Nós tivemos, na época, patrocínio direto da Petrobras, né? Que disponibilizou recursos para que as ações fossem executadas, e tivemos esse excelente, que eu digo excelente projeto de atividades culturais negras no espaço escolar e em cumprimento a 10.639. Perfeito, Pia, perfeito. Nessa tua fala da representatividade, eu fico pensando nos diversos estágios das nossas criações, né? Como isso é importante, né? E graças a todos do universo, o axé, o Deus e tudo mais, que hoje nós temos presencialmente a nossa relevância dentro da sociedade, dentro dos meios públicos, não como nós deveríamos, né? Mas já é um passo a se ter um diferencial, né? Em São Francisco do Sul, quais são as associações ou grupos ou movimentos que a gente tem aqui, Ana? Você sabe lembrar para a gente? Qualquer coisa o Piá nos reforça também. Temos o próprio MADEF, né? Tem a Associação Francisquense de Capoeira, é isso? Isso. Né? A Associação Francisquense de Capoeira. Eu não me lembro mais de nenhum, Piá, tu lembra? Agora Tem a outro. Liga, né, Piá? Eu não sei se são duas, são quantas? As Além da escolas de escola de samba, né? samba, As né? escolas de samba eu não conheço. Não, mas nós temos aqui a Liga de Escola de Samba, né? Que compõe por 4 escolas. Até um período aí o presidente ainda era o Jeová. Não me recordo quem é hoje o presidente dessa liga. E essa liga foi criada justamente para organizar as escolas, né, os desfiles de escola de samba aqui no município, que sempre foi uma referência aqui na nossa região, né? Eu recordo que o pessoal de Joinville vinha muito desfilar em São Francisco do Sul, né? Então nós temos a associação, o MADEF, o Movimento Afro, a Associação de Capoeira, né? Tem as entidades Associação de... Francisquense de Capoeira, né? Hoje ela Essa tem toda uma administração nova também, é o Mama, é o Fabrício, eles estão presentes em todos os movimentos que a gente faz, e já fica uma dica, segue tanto a Associação Francisquense de Capoeira de São Francisco, quanto o MADEF nas redes sociais, porque aqui no Norte a gente tem feito um trabalho muito importante, que é a conscientização, é o pertencimento. Nesses últimos dias em especial, né, queridos, nós fizemos alguns levantes aqui na cidade, porque nós fizemos a Feira do Livro de forma virtual e também nós terminamos ela com a presença ilustre do Marcos Caneta e do nosso presidente do CEPA, o professor Márcio, deixa eu só ver certinho, que a Jane já me corrigiu o nome aqui, e Márcio eu vou Pereira falar de bem Souza. certo. Isso, Márcio de Souza, que foi brilhantemente, ele nos expôs a nossa necessidade de nos fazer presentes e ocuparmos os nossos lugares. Isso é fundamental, a nossa união, a nossa unidade com os nossos aqui na cidade, não só na cidade, mas como no Estado, não só no Estado, mas como no país, como de uma forma geral. Mas, primeiro, as nossas células, né? Então, a nossa célula aqui de São Francisco do Sul, a gente tem tentado se unir, tem tentado se organizar, e isso é brilhante, assim. A gente falou também, na nossa conversa, que nós temos alguns lugares ainda ocupados por famílias quilombolas ou remanescentes de negros aqui. Tu pode pontuar para a gente, Fabrício, quais são esses lugares que nós conversamos, porque tu tens mais uma maestria para falar? Aqui em São Francisco do Sul, a gente tem as referências dos locais, né, que a história conta
que houve a presença do negro, né? Ervino, né? Uma área próxima ao mar, né? Na região lá das praias, Ervino, a Ribeira, o Forte, a Tapera, a Laranjeira. Então, esses são os espaços assim que a gente observa que teve a presença do negro, né? Os engenhos de... Isso, eu ia pedir para tu falar do engenho, que foi tão interessante essa tua analogia do bairro, da construção. Fala, explica para a gente Isso, isso, por favor. essa referência que hoje a gente estabelece a visão de que ali tiveram negros escravizados, né? Que trabalharam nesses engenhos, que a gente ainda encontra os espaços lá, né? Quando a gente frequenta esses lugares. Então, a presença, algumas famílias permanecem lá, algumas famílias, mas, por exemplo, na Laranjeira parece que não se tem mais a presença negra na Laranjeira, só observamos os engenhos, né? Que é os espaços que os negros trabalhavam, e era na cana e na mandioca, principalmente na questão da mandioca. E aí, esses espaços ainda a gente carece de alguns registros de como está a situação, propriamente a Tapera também está recebendo certificação, né, de comunidade quilombola, não sei se já recebeu. Eu lembro que eu estava mais por dentro desse processo quando o Ministério Público estava atuando na frente. O Ministério Público teve um período, salvo engano, 2009, 2008, 2009, o Ministério Público estava insistente em resolver esse problema da questão da demarcação de terra lá na comunidade de Quilombo da Tapera. Então, são essas referências que a gente tem da presença negra, né, em São Francisco do Sul. Queridos, eu vou falar aqui algumas situações que estão colocando aqui no nosso chat, que são bem importantes. O Jefferson, um dos nossos associados aqui do MADEF, ele conta o seguinte: a praça que se chamava Praça da Bíblia, bem aqui no centro. Ali na Ponte da Pedreira, teve um projeto encaminhado para a Câmara de Vereadores para mudar o nome para para o nome da praça ser Praça Jorge, o da Caixa, que é aquele senhor que tu falaste também que trabalhou na Caixa, né? Que a gente não sabia o sobrenome dele, mas ele era um homem negro, ele trabalhava na Caixa, então olha essas particularidades, né? A Eliane colocou aqui, em 2020, o vereador Cafu, que propõe o projeto do feriado do Dia Municipal do Orgulho Negro, no dia 20, né? Acho interessante, é algo que a gente, como MADEF ou Associação Franciscana de Capoeira, pode estar fazendo um projeto, né? A fala do professor Márcio que foi pontual em nós utilizarmos a burocracia a nosso favor, para que as nossas leis, né, Pia, sejam realmente efetivas aqui no nosso município, né? Então, só relembrando ali, quando tu falou no Cafu, né, o Cafu é um negro, né, que assumiu a Câmara de Vereadores em São Francisco do Sul. Inclusive foi meu aluno na escola pública do Felipe Schmidt. Então, cabe a gente fazer essa referência, né? Afinal, o Cafu tem desenvolvido um bom trabalho, pelo que a gente fica observando, né? Das ações que ele tem. Principalmente que a área dele é o esporte, né? Mas as demandas da promoção da igualdade, ele também está recebendo, ele está pedindo ajuda para que as coisas vá para frente, os projetos, né? Que possam ser idealizados dentro da Câmara de Vereadores. Então, o Cafu é essa referência que a gente tem hoje em relação aos negros, né, de destaque em São Francisco do Sul. Quanto à questão da praça, que fala o nome do Jorge, né? O do Jorge, lembra, na nossa reunião de pauta, nós falamos do Jorge da Caixa, né, que ele era um senhor negro que trabalhou, acho que nesse banco, alguma coisa do tipo, qual que era a relevância? Eu não lembro que a gente comentou dele, não tinha mais sobrenome, né, era o homem da Caixa. Não, o seu Jorge, ele é um religioso, né, ele sempre fez essa relação da igreja, né, a igreja evangélica que ele participou, sempre participou, e por ser funcionário da Caixa Econômica,
ele também assumiu cargos na administração pública, né? Até um período até que ele assumiu um cargo, eu acho que foi a questão da assistência social. Ele atuou bastante nessa questão aí, na área da assistência social. Perfeito. É um outro braço que nos auxilia muito aqui na cidade, né? Se a gente tiver esse olhar e esse feeling, né? Ana, em relação a uma DEF, quais são os planejamentos, quais são os novos momentos que a gente tem planejado junto com o movimento para 2021? Bom, a gente está aí, a gente acabou de realizar a Feira do Livro, né? Como você disse, foi maravilhosa, foi um sucesso, foi muito bacana. Tivemos diversas participações ali, foi no formato híbrido, né? Online, presencial, então a gente ficou bem feliz com o resultado. E posteriormente a gente já está planejando outras ações, né? Tem ali amanhã para fazer alguma atividade, depois posteriormente para o dia 20 de novembro também, né? A Semana da Consciência, e já aproveitando para falar sobre o que vocês estavam comentando antes, a importância da adoção desse feriado para o nosso município também, né? Parece que está em pauta lá no Legislativo a transformação desse feriado em feriado nacional para todos os estados, né? E municípios. Atualmente, só alguns estados e algumas cidades adotaram. Infelizmente, aqui em Santa Catarina não acontece, né? Isso dificulta ainda mais a nossa visibilidade, a visibilidade do negro aqui na construção, porque não tem essa data para essa memória, né? Então, a gente torce que esse projeto passe e que possa ser adotado aqui também no nosso município. Mas, assim, os planos do MADEF é de cada vez mais agregar, né, chamar essa população aqui presente na cidade para a gente construir junto, né, esses nossos espaços para as nossas representações, para a nossa cultura, né, eu vejo muito aqui, principalmente no centro, que essa população ela foi marginalizada, né, assim como em grande parte de outros estados, né, eles foram afastados do centro. Então, eles quase a gente vê muito pouco, né, a participação do negro aqui no centro da cidade, então eu acho que isso tem que ser tomado, né, tem que ter esse sentimento de pertencimento. São Francisco pertence a todos, não é só a uma minoria. São Francisco é de todo mundo. Então, eles Essa não tua podem fala ficar foi restritos à Tapera, à Laranjeira, à Estrada do Forte, não. Tem que estar aqui no centro, tem que estar em todos os bairros, tem que estar em todos os espaços. Então, a gente precisa ver essas pessoas que ajudaram a construir tudo aqui na cidade, para a gente valorizar. Só que se a gente fica apagado, as crianças que vêm agora, né, que nem eu digo, o meu filho, né, nascido aqui, ele precisa saber da história da cidade dele, quem foram as pessoas que tiveram participação na construção. Então, eu, mais do que ninguém, preciso da ajuda de todo mundo aqui da cidade, né, de toda a população, das pessoas negras, para resgatar essa história, para a gente poder contar para o meu filho, para poder contar para as outras crianças que estão aí. É importante para elas isso. perfeito, obrigada. Ana, eu lembrei do negócio que o Pia contou pra gente aqui, que eu tô assim, ó, querendo muito que isso aconteça, que é O uma quê? tal de Afrofest, que foi Uau! inclusive um edital patrocinado pela Fundação Palmares. Vamos conversar sobre isso? A relevância Tá. de tudo que você está falando? Por favor, E, Pia, e nos só informa voltando, sobre isso. só acrescentando, além dessas atividades que o MADEF tem em vista, a gente também vai participar de futuros editais, justamente para acontecer isso que o Paulo vai falar para a gente agora. Vai, Paulo, por favor. A Afrofest nasce assim da ideia de parte do movimento negro, né, que estavam incluídos no MADEF. A diretoria toda pensou na possibilidade de realizar uma festa importante no município, porque a gente tem referências de várias festas, a própria Festilha, aqui tem festa do Camarão, aqui tem festa do Pirão, aqui tem
todo lugar tem festa, mas a gente queria uma festa que fosse da cultura negra, né? Então, onde a gente ia correr, para quem a gente recorreu? A gente conversou com o executivo municipal, né? Mas a gente sabe da dificuldade de ter um auxílio, de ajuda financeira para a realização de uma festa, né? Uma festa que tenha um significado interessante para a comunidade negra, né? Não fazer uma festa só por fazer. Então, a gente encaminhou um projeto para a Fundação Palmares. A Fundação Palmares, na época, aprovou esse projeto, né? Esse projeto foi entre as 10 ideias, né, criativas para a comemoração do 20 de novembro, né, Dia da Consciência Negra. O nosso projeto foi contemplado, né, inclusive o pessoal da Fundação Palmares, né, provavelmente, isso hoje jamais poderia acontecer com a Fundação Palmares, né, porque a gente vê aí a negação a tudo que representa a cultura negra, né? Podemos falar mais sobre isso, mas é Uma muito triste a gente desconstrução, né, Pia? ver, Uma desconstrução da nossa história que é, está... é muito triste a gente ter que estar falando sobre isso a todo instante, ter que estar fazendo novamente o debate por coisas que a gente já havia construído, já estava consolidada e as pessoas vêm e tentam arrancar a força. Mas, enfim, então a Afrofest foi aprovado por essa ideia, né? As 10 ideias criativas no movimento negro no Brasil. E o que nós realizamos? Nós realizamos a, a homenagem às personalidades negras, né? Todas as personalidades negras da região, e fizemos a escolha da rainha negra, tá? O concurso de beleza, né? Mas nós realizamos um seminário, 2 dias de seminário, que o tema central do seminário era o poder público e a promoção da igualdade racial. Tá? Então, a gente discutiu sobre a importância do poder público estar atuando diretamente na promoção da igualdade racial, principalmente se tratando da nossa região, né? São Francisco do Sul, Jaraguá do Sul, Joinville, toda essa região foi contemplada com esse evento, porque a gente conseguiu unir parte desse movimento negro na construção dessa festa. Então foram 2 dias de evento, né? O pessoal da Fundação Palmares esteve presente, participou, colaborou na organização, porque as coisas aconteceram muito em cima da hora. Então, é uma festa que o movimento precisa resgatar, né? Porque a gente deixou de fazer e agora eu acho que é importante que a gente resgate nesse momento aí que nós estamos, que precisamos agora nos abraçar, né? Estarmos mais juntos, né? Mais juntos do que nunca. Então, esse evento eu acho que foi um marco muito importante das políticas públicas para o município e para a representatividade de toda a comunidade negra que participou. Vieram organizações do movimento negro de Joinville, de Jaraguá do Sul, né, de toda essa região aqui próxima a São Francisco do Sul. Então, essa referência a essa festa, as pessoas cobram, né? As pessoas pedem, pô, por que não tem mais? Por que não tem? Porque isso demanda várias questões que a gente pode ficar 2 dias aqui discutindo. Demanda editais, né, Ana? Eu estava lembrando aqui que nós comentamos muito isso nesses últimos meses, quando a gente estava produzindo a Feira do Livro, né? Esses debates de como a gente precisa construir esse diálogo de uma forma que seja a nosso favor, né? Porque, na verdade, tu não vai impactar só um grupo, tu vai impactar uma cidade que tem uma visão daquilo que a gente precisa passar, e foi extremamente importante a vinda do diretor-presidente do CEPA, o professor Márcio de Souza, porque ele nos mostrou claramente que, enquanto nós não fizermos uso dos nossos direitos, das leis e das oportunidades, e ficarmos como movimento pontuando a necessidade de aquilo ali ser realmente efetivo, a gente é só mais um grupo. Seremos só mais um grupo, né? Então, essa fala do Afrofest, eu já estou assim, ó, contando os dias para começar a produzir novamente, porque
A gente tem tanto a mostrar, né? E tanto a contribuir com os próprios munícipes daqui, ou com o próprio estado de Santa Catarina. A gente fala de números pequenos, se a gente for contar uma festa que inclui dentro de um município, ela tem uma visibilidade que, digamos assim, já foi comprovado culturalmente falando, se você investe 20 mil, o retorno é de 100 mil. E agora, falando de uma cultura para um negro, de um evento para um negro, onde a gente vê que não tem uma visibilidade, olha o pouco de investimento que a gente vai ter e o quanto de visibilidade que nós poderemos contemplar e receber e divulgar e crescer, né? Queridos, algumas pontuações finais, porque conforme o meu roteiro, as informações acabaram. Ana, por favor. Acrescentando no que você está falando sobre a festa, né, Claire? E é a questão da diversidade também, né? Eu acho que São Chico merece isso, como a primeira cidade daqui do estado, né? Então, São Francisco merece isso. A gente precisa mudar essa visão eurocêntrica que o estado vende, né? Santa Catarina foi formado por diversas populações, diversas etnias, é tudo um retalho, é tudo misturado aqui. Então, olha quanto que a gente deixa de ganhar quando a gente deixa de fazer um evento desse, uma festa dessa bacana. Quantas pessoas poderiam se deslocar do norte e do nordeste para vir aqui conhecer uma Afrofest em Santa Catarina, né, na primeira cidade fundada daqui do estado. Então, tudo isso é ganho de cultura, é ganho para todas as pessoas, é uma diversidade fantástica. A gente precisa disso. Mas mas é isso. Já está pedindo para fazer os encaminhamentos finais. A gente está aí, né, tentando, se esforçando para continuar com o movimento, para que ele cresça realmente, para que a gente consiga consiga continuar unido para dar encaminhamento a outras atividades, né, para o movimento não ficar inerte, né? A gente tem que estar sempre, como o próprio nome diz, em movimento. A gente não pode parar. Só que, como o professor falou, às vezes a gente desanima. Então, a gente precisa de sangue novo também nessa construção. Mas eu acredito que agora, daqui para frente, a gente vai engatar ali uma primeira, logo, logo uma segunda, terceira, e a gente vai movimentar esse município aqui. Estou aqui dialogando com algumas ponderações sobre como nós temos que proceder aqui para os finalmente. Pia, por favor, tuas palavras. Gostaria de agradecer, em primeira mão, aí o MADEF, né? Soraya, que fez o convite para estar dialogando sobre as questões que envolvem a comunidade negra em São Francisco do Sul. Agradecer ao movimento negro, né, de São Chico, o MADEF, que volta a realizar ações dentro do município, ações importantes, né, que a gente começa a falar de cultura, mas a gente aproveita e fala dos problemas sociais que estamos enfrentando, né, nosso dia a dia, né, de ser negro em uma cidade que não contempla as políticas públicas de promoção da igualdade, né. Eu me recordo que a gente encaminhou, o movimento encaminhou, na época pré-eleitoral, fez diálogo nas eleições anteriores, diálogo direto com os candidatos a prefeito, né, expondo a nossa pauta, né, de criação de um núcleo da cultura negra nas escolas para trabalhar 10.639, né, nós pedimos que fosse criado o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, inclusive o José Ribeiro, que na época era o presidente, esteve em São Francisco, tentou o diálogo, estabeleceu um canal de conversa com o Executivo Municipal, mas a conversa andou até o momento da possibilidade de realizar e depois vai por água abaixo. Mas, enfim, gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar o Conselho Estadual aí por esses 20 anos, né, 2 décadas de luta, né, em prol do movimento negro, da presença negra no estado de Santa Catarina. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigada a toda a equipe da coordenação, da direção,
do CEPA, do MADEF, o presidente Márcio de Souza, porque ele foi fundamental na vinda para cá, a nossa secretária executiva, Jane, que me orientou em todos os momentos aqui da live, gratidão a você. E, óbvio, a Gabriel, gente, que é a parte técnica, a mais importante para que essa live possa acontecer, nos orientou desde o primeiro momento. Gabriel, muito obrigada, tá? E, queridos, sigam todos as redes sociais, tanto do CEPA quanto do MADEF. Estamos aqui para fazer a diferença, para ocuparmos os nossos espaços. Que vocês tenham um ótimo final de noite, que o 7 de setembro seja importante e significativo para todos. Uma boa noite para vocês. Boa noite, foi um prazer falar com vocês. Até mais. Boa noite a todos. Obrigada. Gabriel, deu tudo certo aí?